Projeta o slide. Ok, pessoal, bom dia a todos. A nossa aula já começou a ser gravada, tá? Permaneçam, por favor, com seus microfones desligados. E ao final da aula, a gente encerra a gravação e logo após abre para perguntas, dúvidas, tá bem? Mas nesse momento eu preciso do silêncio de vocês, tá? Então, vamos à nossa unidade 2, tá? A seção 2.1, que nós vamos falar da introdução à epidemiologia. O que é epidemiologia? Qual é a função dela? Tá? A gente está vivendo um momento aí bem difícil com relação à saúde pública, nós estamos diante de uma pandemia. Isso era esperado, sim, já era esperado há algum tempo. Nós só não sabíamos aonde ela iria começar e qual a extensão, né, dela. Mas já era esperado. A gente que estuda sobre saúde pública, né, e essa vulnerabilidade que a saúde tem, a gente esperava uma pandemia, só não sabia que seria esse ano de 2020, mas a qualquer momento era previsto, né, para grandes autores aí que estudam e pesquisam sobre epidemias e pandemias, isso estava previsto a qualquer momento. Então, a epidemia, ela é a ciência que estuda o quê? O processo, tá, de saúde e enfermidade dentro da sociedade. Ela faz a análise e a distribuição populacional, ela verifica quais são os fatores que são determinantes de risco de doenças e de eventos que estão associados à saúde, tá? Ela propõe medidas que são específicas de prevenção, de controle, de erradicação de enfermidades, danos ou problemas de saúde, favorece proteção, promoção ou recuperação da saúde individual e coletiva. E também ela produz informações e conhecimentos para apoiar a tomada de decisão no planejamento, na administração e na avaliação de sistemas, programas, serviços e ações de saúde. Então, tudo que a gente vive hoje, está vivendo hoje, a epidemiologia, ela tem essa preocupação de estar buscando esse processo de saúde e enfermidade dentro da população, dentro da sociedade, tá bem? Essa epidemiologia, ela tem ampliado o seu papel, ela tem consolidado, né? Está consolidada do saber científico, de pesquisas propriamente ditas, sobre a saúde humana, sobre a sua determinação e as consequências, tá? Subsidiando as práticas de saúde. Então, a gente tem vivido aí nesses últimos dias e visualizado várias reuniões de órgãos competentes e de hierarquias maiores com relação à saúde. Por quê? Porque se está buscando, tá, fatores que podem determinar aspectos saúde, tá bem? Para uma população que sofre hoje uma pandemia, tá bem? Então, por isso que a gente está assistindo aí, né, nas emissoras, essas reuniões que têm acontecido. E isso tem acontecido quase que diariamente, porque o intuito é o quê? É buscar soluções, tá? É consolidar estratégias que possam, de alguma forma, minimizar esses impactos que estão sendo causados na saúde pública. Essa epidemiologia, ela compreende, pessoal, alguns fatores, em especial 3, tá? Ela fala de 3 aspectos que são principais e importantes. O primeiro aspecto que ela fala é o quê? É o estudo dos determinantes de saúde e enfermidade. Então, ela vai investigar de forma epidemiológica, ela vai possibilitar conhecer os determinantes do processo de saúde e doença, tá bem? Como é que ocorre, em que contextos coletivos isso ocorre, contribui para o avanço correspondente do conhecimento das causas e dos agentes e dos sinais e sintomas clínicos. Então, existe uma preocupação gigantesca por trás de tudo isso que a epidemiologia está fazendo, tá? Ela está buscando os fatores que são determinantes. O que determina a saúde e o que determina a doença? Quais são os fatores que vão possibilitar, tá? Essas determinações? A gente precisa conhecer a doença para poder contra-atacar,
tá? Porque a doença ela é um ataque no organismo. E de que forma que a gente vai contra-atacar essa doença, esse vírus? Então, a epidemiologia tem essa preocupação de estudar, parar em reuniões, tá? Com pessoas que são envolvidas dentro dessa hierarquia maior da saúde e vamos encontrar aqui fatores que podem ser determinantes. Nesse momento, a gente vive um fator que é muito determinante para esse processo de saúde e enfermidade, que é o isolamento social, tá? Na verdade, países do mundo inteiro, eles defendem o isolamento social, tá bem, com uma medida preventiva da doença. E isso tudo é analisado pela epidemiologia. Além desse isolamento social, ela quem, na verdade, preconiza a higiene que a gente tem que ter o tempo todo de lavar as mãos com água e sabão. Quando você não tem a água e o sabão, você usa, então, o álcool em gel, tá bem? 70%, que aí ajuda muito. Conceição, por que tem essa preocupação de lavar as mãos com água e sabão? Porque a gente sabe que a gente está diante de um vírus que ele é encapsulado, tá? Ele é gorduroso, vamos dizer assim, né? Dotado de lipídio. Então, com a água e o sabão, você consegue fazer com que esse vírus saia, ele vá embora, entendeu? Quando você tem um contato com ele. Então, é lavar o tempo todo, lavar várias vezes, tá bem? Como uma medida preventiva, que na verdade, é a higiene. Um pouquinho mais adiante, qual o segundo passo, tá? Qual o segundo aspecto que essa epidemiologia ela compreende? Ela analisa, ela faz análise das situações de saúde, tá bem? Ela está, de alguma forma, analisando essas situações de saúde e ela vai buscar, ela vai utilizar metodologias para descrever e analisar as situações de saúde. Ela que vai fornecer a base, subsídios para o planejamento e a organização de ações de saúde, o que corresponde ao que foi denominado anteriormente, quando a gente fala de diagnóstico e, na verdade, saúde dentro do processo de doenças, tá? Na verdade, ela analisa esse diagnóstico de saúde da comunidade, de forma coletiva, tá bem? Quando a gente fala do coletivo, pessoal, a gente parte de um pressuposto de que atinge uma população muito grande, né? Mas a gente sabe que basta uma pessoa para gerar uma pandemia. Uma pessoa infectada, e em todos os lugares que ela passa, ela vai deixando esses vírus, e aí, consequentemente, eles se espalham e acaba gerando uma pandemia, tá bem? Então, a gente sabe que o individual, ele pode ser um fator comprometedor para o coletivo. Aí, qual o terceiro aspecto? Ela vai avaliar, tá? Faz avaliação de tecnologias e os processos de campos de saúde, a metodologia epidemiológica que pode ser empregada na avaliação dos programas, das atividades, os procedimentos preventivos, terapêuticos, ou seja, na prestação de serviço ou no impacto de medidas de saúde na população. Ela também considera estudos de efetividade e eficácia, tá? De processos diagnósticos e terapêuticos, preventivos e curativos, isso de forma individual e coletiva. Então, essas pesquisas que estão existindo por trás desse contexto, pesquisas de vacina, pesquisas de medicamento, isso envolve a epidemiologia. Ela tem, um dos aspectos dela é essa avaliação tecnológica, essa busca, tá? Essa metodologia, tá bem? Esse estudo que tem que ser efetivo e eficaz dentro desse processo de diagnóstico e terapêutico, tá? Mas isso numa visão preventiva, curativa, individual e coletiva. O que a gente tem que fazer? É tentar resolver o problema. Ela tem essa preocupação. Vamos resolver o problema. O que a gente precisa para resolver o problema? Vamos buscar metodologias, vamos buscar estratégia para resolver o problema, mas ele existe e a gente tem que encontrar as soluções para ele. Então, essa preocupação é da epidemiologia, tá? Então, quais são as bases históricas da epidemiologia? A epidemiologia, ela tem a base histórica já há muitos anos, quando a gente sofreu epidemias, tá? No século XVIII, a gente foi vitimado, nós sofremos várias epidemias.
Então, ali já começou uma preocupação de vários médicos daquela época, vários estudiosos daquela época, com relação à epidemiologia. Então, a história dela, ela chega a se confundir com a da medicina, mas pode-se afirmar que há 2.500 anos atrás, através de Hipócrates, analisava as doenças como um produto da relação do indivíduo com o ambiente, tá? Então, o que influenciava para que os indivíduos adoecessem? Existia um fator, uma correlação muito grande com o meio ambiente, como existe até hoje, né? Então, o clima, ele é um fator determinante, tá? A maneira de viver, os hábitos alimentares que a população tem, tá? De modo que estes deveriam ser considerados ao se analisar as doenças. Então, eu até projetei uma foto aqui de enchentes. A gente sabe que nesse período de enchentes, a população está muito vulnerável a doenças. Por quê? Porque tem o acúmulo de lixo, tem a proliferação de vírus, de bactérias. Então, existe uma vulnerabilidade muito grande, tá? Então, a epidemiologia, ela já investigava isso, já analisava isso, já há muitos anos atrás, tá bem? E a gente sabe que o fator alimentação também é determinante, tá? Para que as doenças apareçam nos nossos organismos. Quais são as contribuições da clínica e estatística? Na construção do saber clínico, racionalista moderno, é um dos pilares da epidemiologia. Podemos destacar que leigos e religiosos, eles envolvidos em conjuntos no processo saúde e doença, buscaram conhecimentos científicos e métodos clínicos adequados para se contrapor às práticas, até então adotadas na Idade Média. Isso quer dizer para a gente que essa busca pelo saber, ela não é de hoje, tá? Já existia uma busca pelo saber científico naquela época, e também esse saber cultural, esse saber empírico, mesmo que não tenha uma comprovação científica, mas muito usado naquela época também. Então, essa preocupação, ela era de todos, de estudiosos e de leigos, mas a gente precisava mudar aquelas estatísticas da época, tá? A gente teve aí várias epidemias, a gente teve surtos de sarampo, várias doenças naquela época que trouxeram preocupações, tá? E essas preocupações, elas foram projetadas para um futuro. Foi a partir daí que vieram as vacinas contra sarampo, contra a rubéola, contra tétano, contra várias doenças, tá? Porque a gente vivenciou essas epidemias naqueles momentos. Então, a partir daí, buscou-se estratégias, metodologias terapêuticas para se combater essas epidemias, tá bem? E elas não causassem mais nenhuma vulnerabilidade à associação, à sociedade e à comunidade. É por isso que a gente tem várias doenças. A criança, ela na primeira infância perpassa por todo um programa, tá, de vacinação, que são medidas que são preventivas, tá bem, para prevenir essas doenças. A gente tem até hoje muitas pessoas adultas, mas que tiveram sequelas de poliomielite, tá? Que trazia o quê? Deficiência física, tá bem? Então, a gente tem várias pessoas que hoje estão com sequelas de poliomielite por vivenciarem essa época das epidemias, e não se tinha vacina. Mas hoje a gente considera várias doenças no nosso país, no Brasil, erradicadas. Por quê? Porque a gente tem vacina, faz a terapêutica preventiva, tá? Você vacinado em tempo hábil, seguindo esse cronograma de vacinas, a chance de contrair o vírus, ela é mínima, tá? Quase que nula, tá bem? E se esse vírus, esse antígeno tenta entrar no seu organismo, você já criou anticorpos para combatê-lo. Por quê? Porque você já fez uso da vacina. Inclusive, para o que nós vivemos hoje, essa pandemia do Covid-19, existe uma perspectiva, né, de que 2021, mais próximo de 2022, daqui a um ano e meio, a gente tem uma vacina, tá? Já se estuda em prol disso. E esse estudo quem faz é a epidemiologia, tá bem? Então, quais são as contribuições da medicina social para a epidemiologia? No final do século XVIII, implantou-se a medicina urbana,
tá? É um período em que houve predomínio do movimento sanitarista, com ações e práticas de saneamento, imunização e controle de vetores, principalmente destinados à população pobre e aos excluídos da sociedade. A medicina social, ela preconizava que fosse tomado, pessoal, ela está dentro da reforma sanitarista, que fosse tomado medidas, tá, de controle de doenças e que se começasse a falar de saneamento, de imunizações, que eram vacinas, como controle, tá? E principalmente que isso fosse destinado às pessoas que eram excluídas da sociedade, tá bem? Porque até então só tinha acesso, né, a essas profilaxias, essas medidas preventivas, eram os trabalhadores, que foi na época da Revolução Industrial. Mas a medicina social, o nome fala por si, ela tinha uma abrangência maior, ela queria que a população toda fosse, de alguma forma, beneficiada, tá? E a partir daí vieram várias discussões até chegar no nosso modelo atual, que é o Sistema Único de Saúde, que ele existe e ele funciona de forma igualitária para todos, tá? Porque nós vivemos nele o princípio de equidade, tá? Que é dar a cada um aquilo que cada um precisa. Então, hoje, nós vivemos um modelo de saúde pública que abrange a sociedade como um todo, independente de cor, de raça, de etnia, de condição social, de condição econômica, mas ela abrange como um todo a sociedade, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Inclusive, a gente vê o SUS aí entrando em ação nesse momento que a gente vivencia. É por isso que eu sou defensora do sistema público que nós temos, do SUS. Sempre defendi esse sistema porque ele tem uma abrangência fantástica, mesmo passando por dificuldades, mas ele consegue atender as necessidades da população, claro, com dificuldade, como existem em outros países também. Mas o nosso sistema, ele é um sistema abrangente, ele é um sistema integral e ele vive os seus princípios, que é a equidade, a integralidade, tá? Ele vive cada princípio desse para favorecer saúde à sua população. Quando a gente fala de estudos descritivos, a gente não pode deixar de falar da epidemiologia, porque ela faz esse estudo descritivo e analítico das situações. Então, quando a gente fala desses estudos descritivos de um modo geral, a gente quer dizer o seguinte, que a epidemiologia, em seu processo descritivo, ela estuda a distribuição da ocorrência de doenças, dos agravos em função das variáveis relativas ao tempo, ao espaço, tá? Dentro desse espaço, considerando os fatores do ambiente e a população, e também as pessoas, o que possibilita descrever, formar um perfil epidemiológico para melhorar as ações da prevenção da doença, assistência e promoção de saúde, e o detalhamento e aprofundamento de hipóteses causais. Então, assim, a epidemiologia, ela faz um estudo que é bem descritivo com relação a isso. Um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos, tá? Algumas tabelas que a gente preparou para mostrar para vocês como existe essa preocupação epidemiológica, tá bem? Mas levando em consideração fatoridade, variáveis, tempo, espaço, ambiente, população, tudo que envolve o aspecto de saúde e doença. No estudo epidemiológico, é imprescindível identificar sobre quais condições se desenvolve o adoecimento na população e é importante conhecer as respostas das seguintes perguntas que a gente faz um pouquinho abaixo. A gente, ao longo desses dias que nós estamos em isolamento social, a gente viu que existe grupos de risco, tá? Existe grupo de risco com maior vulnerabilidade, não que nós não estamos dentro desse grupo, todos nós estamos vulneráveis de alguma forma, mas existe um grupo mais vulnerável ainda, um grupo realmente de risco, que são idosos, pessoas que têm comorbidades, né, que têm diabetes, hipertensão, doença já instalada no seu organismo, que já lutam contra essas doenças, os pacientes oncológicos, que são os pacientes que lutam contra câncer,
tá bem? Então, assim, o fator idade associado a essas comorbidades, isso te leva a um grupo de risco, tá? Então, isso tem que ser analisado com muita cautela. Quem é o grupo de risco? E isso está sendo divulgado. Olha, o grupo de risco são as pessoas tais, e o grupo de risco são as pessoas tais, que é para justamente a gente tomar consciência da necessidade de cuidar dessas pessoas que estão no grupo de risco, isolar essas pessoas socialmente, tá bem? Porque elas estão com uma vulnerabilidade maior e mais acentuada nesse momento. Então, quando a gente vai levantar esse grupo de risco, a gente tem que analisar vários aspectos. A epidemiologia, quando ela vai fazer um estudo epidemiológico, ela leva em consideração vários aspectos. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. Onde e quando e sobre quem ocorre determinada doença? Aí a gente sabe o país que ocorreu, quando ocorreu, ele é chamado de Covid-19, que a gente vivencia hoje, porque ele iniciou no ano de 2019. Então, onde ele ocorreu, quando e sobre quem ocorreu e o que foi que determinou essa doença. Ela veio de onde, tá? A gente sabe, por exemplo, que o Covid-19 ele veio de um animal silvestre, tá bem? Que infectou um animal doméstico e naquela região determinada as pessoas consumiram aquele alimento e acabaram sendo infectadas. Ela também tem uma preocupação, esse estudo epidemiológico, de formar esse perfil, né, epidemiológico. Então, a segunda pergunta que é feita dentro de um questionário, dentro de um perfil, um estudo epidemiológico, quais grupos são mais vulneráveis? Qual é o grupo de risco que é mais vulnerável? Não que nós, os demais, não sejamos, mas existe um grupo que é mais vulnerável ainda, tá? Existe alguma época do mês em que se observa um aumento na ocorrência dos casos? Épocas, por exemplo, de verão, de inverno, desse caso, porque aqui a gente está levantando um perfil epidemiológico. Em quais regiões do município ou do país o agravo é mais frequente? Quais são as regiões que foram mais frequentes, o agravo foi maior? A gente pode citar como exemplo aqui, pela Covid-19, a Europa. Como lá está frio nesse momento, então a gente percebeu que até relatos sobre isso, né, artigos sobre isso, que quando existem na cidade ou no país um clima mais frio, tá? Ele é mais favorável a essa proliferação do vírus. Não que nós, um país tropical, não sejamos, não é isso. Mas a gente tem um fator que diz, tem autores que falam sobre isso, que esses países, quando eles estão em épocas mais frias, está mais vulnerável, tá? Existem diferentes distribuições da doença nas regiões, de que forma que ela se comporta? A diferença na frequência da doença, segundo a população, qual é a idade que está sendo mais atingida? Há alguma diferença dessa frequência? E aí é onde a gente vai ver crianças, adultos e idosos. Na verdade, pessoal, esses números que a gente tem visto na televisão, esse estudo ele é epidemiológico, é a epidemiologia que faz isso. Ela fala os mortos, os vivos, os adoecidos, né? Os suspeitos, isso é um perfil epidemiológico que está sendo levantado. O perfil de idade, tá? Então, tudo isso é epidemiologia que tem feito. Existe diferentes riscos segundo uma classe social, tá? Existe alguma diferença nessa classe social? Existe alguma vulnerabilidade maior em pessoas que moram em áreas com questões de pouca higiene, mais vulneráveis? Existe? E aí vai se escrever sobre isso, vai se descrever sobre isso. Existem características ambientais que tornam mais propícia a ocorrência da doença, como eu falei anteriormente. A gente teve vários comentários sobre isso na mídia, e também quando a gente pesquisa sobre isso, a gente encontra, né, que nesse momento, países que estão vivendo uma estação do ano fria, isso tende a mais efetivo nessa proliferação do vírus. Então, isso quer dizer que o fator ambiental ele influencia muito, tá bem? Clima, o ar. Quais são as contribuições do estudo descritivo?
Ele contribui de que forma? É possível descrever os fenômenos, é possível levantar as pistas a respeito de estudos causais, né, das causas, possibilitando conhecer como as doenças se distribuem em seus determinantes. Então, é todo um estudo que é feito, levantado, tá? Para depois a gente conseguir encontrar os dados que são pertinentes e que são importantes serem mostrados. É importante destacar que a abordagem descritiva, ela está apoiada nos princípios básicos das ciências básicas, que são quem? A sociologia, a antropologia, a economia, a informática, ciências políticas, e isso tudo está aliado a quem? A ferramentas estatísticas, tá? Que auxilia na identificação dos problemas de adoecimento da coletividade, de uma população, de uma comunidade, de um país e do mundo nesse momento, né? Os estudos epidemiológicos descritivos no contexto do Sistema Único de Saúde, que é o modelo que a gente tem hoje, que é o SUS, né? Eles ganharam especial relevância para traçar o perfil de sociedade, o perfil de saúde e doença da população, da sociedade, pois estes conhecimentos eles são vitais para o planejamento das ações de saúde, bem como de sua avaliação e melhorar o emprego de vários recursos, tá? Como é que a gente sabe que essas pessoas que estão sendo contaminadas, elas iriam precisar, por exemplo, de um respirador? Porque já fez-se um estudo dessa doença e chegou-se à conclusão de que ela ataca, tá, os pulmões, o sistema respiratório, na verdade, e ela causa uma insuficiência respiratória aguda. O que é algo agudo? Intenso e rápido. A doença chega e já chega o sintoma, isso é intenso e rápido. Então, a partir daí começou-se a procurar estratégias para atender essa necessidade. Então, começou-se a fabricar novos respiradores, começou-se a comprar mais respiradores, porque sabe-se a necessidade, a doença, ela pode ter, o indivíduo infestado por essa doença, ele pode vir a ter a necessidade de usar esse aparelho. Então, como a gente vive os princípios do SUS, que a equidade é um deles, eu falo muito desse princípio porque ele efetivamente, ele funciona, ele tem funcionado, né? E ele precisa ser efetivo na saúde pública. Ele diz que é dar a cada um aquilo que cada um precisa. Então, um indivíduo que foi infestado pelo vírus, ele precisa de um respirador, ele vai ter o seu respirador. Ah, não, ele não precisa de respirador, mas ele precisa ser hidratado, ele precisa estar em ambiente hospitalar, então ele vai ter a sua hidratação. Então, é dar a cada um aquilo que cada um precisa. Então, para isso, precisou se organizar, criar esse perfil epidemiológico, conhecer a doença, e a partir daí, de conhecer essa doença, começou-se as estratégias, as buscas por essas metodologias de combate a ela, tá bem? E o que vai precisar de forma tecnológica para dar o suporte a esse usuário do Sistema Único de Saúde. Então, quais são as variáveis que a gente considera que são variáveis que são relacionadas ao tempo dentro da visão da epidemiologia? Que variáveis são essas? A epidemiologia, ela utiliza alguns conceitos sobre a variação de tempo, que são o intervalo desse tempo, tá? E o tempo decorrido entre o evento, o acontecimento, a partir de uma determinada marca cronológica. Então, diariamente, o Ministério da Saúde, ele tem feito publicações, até o final do dia ele faz, nos informando de, hoje, quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas foram a óbito, quantas pessoas estão em casos suspeitos, quantas pessoas estão diagnosticadas. Então, isso é um intervalo de tempo. É tanto que no final do dia, quando você vai assistir o último jornal, ele fala para você. Ontem eu assisti o último jornal, que já era mais ou menos meia-noite, e eu vi o seguinte, que no dia de ontem tinha morrido, em média, 43 pessoas. Então, assim, no intervalo de tempo. E no dia anterior, vamos comparar com o dia anterior, quantas pessoas tinham morrido, quantas pessoas foram a óbito, quantas pessoas adoeceram, quantos novos casos apareceram no intervalo de tempo.
Então, esta variável ela pode ser medida em hora, em dias, em semana, em meses e em ano, tá? Ao analisar o tempo de incubação que o período decorre, ou ele é decorrido entre a exposição ao risco e o surgimento dos primeiros sintomas. O que a gente tem visto nesses últimos dias? Que quando você contrai o vírus, quando você pega esse vírus, ele pode aparecer os sintomas de 7 a 14 dias, né? Dependendo do seu sistema imunológico, ele pode aparecer mais rápido, 5 dias depois que você pegou, aí depende muito do sistema imunológico. Mas existe um período de incubação, o vírus adentrou seu organismo e ali ele vai tentar causar os sintomas. Esses sintomas existem porque ele tenta matar as células, tá? Ele precisa de um organismo, de um hospedeiro para se manter vivo. Então, ele vai tentar matar as células, as nossas defesas, para poder comprometer o nosso organismo. E a partir daí começam a aparecer os primeiros sintomas. Tem pessoas que são assintomáticas, muito bom mesmo, assim. Você tem o vírus, mas você está assintomático, não tem nenhum sintoma. Isso quer dizer que o seu sistema imunológico ele está muito bem e está conseguindo resistir a esse vírus. Porque a gente sabe que quando qualquer infestação de micro-organismo ou patógeno adentra o nosso organismo, começa ali uma luta. Automaticamente, né, o nosso sistema linfático, os linfócitos, eles entram em ação para nos defender. Então, é criado, é multiplicado um exército internamente do nosso corpo para batalhar em nosso favor. Então, é por isso que tem pessoas que são assintomáticas, porque estão com esse sistema imunológico muito bom. Mas como é que a gente mantém esse sistema imunológico bom, bem? É se hidratando bem, se alimentando bem, fazendo atividade física, cuidando mesmo da sua saúde, tá bem? Então, ao analisar a ocorrência de casos novos de uma doença em um mês ou em um ano, então, essa variável de tempo, ela analisa esses aspectos, tá bem? Esse intervalo cronológico, ele faz referência, pessoal, ao intervalo de tempo entre as datas estabelecidas por marcos cronológicos, ou seja, a distribuição da incidência, a frequência de casos novos. Então, tudo isso é feito e analisado pela epidemiologia. O período, a variável usada determinando cronologicamente, tá? Por exemplo, na terceira semana do mês ou no mês de janeiro, de vários anos, isso é mais evidente, aparece, tem uma probabilidade maior de aparecer. Pode delimitar também os períodos do dia, tá? Como manhãs ou ainda horas marcadas. Então, tem todo um perfil epidemiológico que é criado, tá? Dentro desse aspecto de saúde e doença, para que a gente conheça e saiba lidar e combater, tá? Esses aspectos de doença e de patógenos. As variáveis ambientais, elas estudam o quê? Elas fazem estudos epidemiológicos que estão associados a maior ocorrência de doenças de acordo com as variáveis ambientais, como localização, relevo, as características que a gente chama de características hidrográficas, vegetação, clima e fauna. O que a gente vivencia anualmente? A gente sabe que quando começam as chuvas, né, aqui na nossa cidade e nesse período no nosso país, começa a aparecer os casos de dengue. Então, é uma época que a gente está mais vulnerável, tá, a esse tipo de doença, tá bem? Então, o ambiente e o tempo, eles dão esse perfil para a gente. As variáveis populacionais ou demográficas, elas são variáveis geográficas que estão relacionadas ao quê? Ao componente população, considerado como coletividade socialmente que geralmente ocupa um espaço geográfico definido, as populações de forma geral. Vamos analisar essa população, vamos analisar aquela. Por que nessa população existe esse comportamento? Está ligado ao perfil geográfico que existe aqui? Então, as populações elas vão se diferenciar quanto ao quê? Ao local onde moram, urbano, rural, ao estado civil, à profissão, à etnia e o nível econômico. A gente tem interior do Maranhão que não tem nenhum caso,
caso. Ótimo, que coisa boa. A gente tem o interior do Maranhão, que eu digo, por exemplo, uma cidade que não tem nenhum caso. E dessa cidade tem a zona rural dessa cidade, que também não tem nenhum caso. Ou então a gente pode ter algum caso na cidade, mas a zona rural, o interior daquela cidade que não tem nenhum caso. Então, tudo isso é analisado pela epidemiologia, para levantar esse perfil. Quando a gente fala, ainda dando continuidade, falando de estudos que são descritivos e analíticos, quando a gente fala de descritivos, a gente tem que analisar, tá? Ele tem essa condição de analisar, analisam e descrevem a situação de saúde da população. Então, o descritivo, ele tem esse perfil analisador e descritivo, tá? Dessa população. Eles possibilitam a caracterização da doença e de sua distribuição na população. Eles também permitem quantificar a ocorrência da doença e os agravos que essa doença traz, tá? Ao acompanhar e mensurar, medir o surgimento de novos casos, segundo características do lugar, do tempo e das pessoas acometidas, podendo identificar grupo de riscos. Eu tive a oportunidade de assistir um documentário chamado de Pandemia, e lá nesse documentário a gente já percebe-se que a China, ela era um país que estava vulnerável a iniciar essa pandemia, tá? Pela forma que a população vive, tá bem? Eles têm muitos mercados lá, eles comem vários tipos assim de carnes, tá bem? Então existia uma vulnerabilidade maior ali. Quando a gente, nesse documentário, eu pude perceber que quando a gente pensava na pandemia, a China sempre estava inclusa, tá? Quando esses vários pesquisadores pensaram nesse documentário, pensaram nesses estudos, a China era um país que estava incluso, tá? Pelo seu modo de viver, também pelas características do lugar, tá? Por N fatores. Então, vamos adiante. Quando a gente fala de analítico, a gente viu aqui no anterior que o descritivo, ele analisa e descreve a situação de saúde da população. Então, quando a gente fala de analítico, a gente se refere ao quê? A investigação. Analisar é investigar. Não que o descritivo não faça isso, ele analisa e descreve. E já o analítico, propriamente dito, ele investiga as hipóteses, tá, que são levantadas pelos estudos descritivos e fazem a comparação entre as possíveis exposições a fatores e os efeitos. E analisam a exposição, tá? E como é que tudo isso, no final, vai se comportar, esse desfecho. Ou seja, a exposição a fatores de risco e a presença de doenças ou os agravos, tá? Que fazem associação a esses fatores causais. Então, o analítico, além dele investigar, ele vai levantar as hipóteses, tá bem? E ele levanta as hipóteses, tanto dos fatores e dos efeitos, e também como tudo isso poderá acabar. Então, existe, na verdade, né, um experimento que está sendo feito, tá? E existe uma perspectiva. Quando eles falam o seguinte, em abril a gente vai ter um pico maior da doença, então uma curva, ela vai estar lá nesse pico e depois ela vai cair. Então, isso é uma análise que foi feita. Então, quando ela cai, ali já está dentro do desfecho de tudo isso. E chega um momento que vai passar essa fase. Então, houve desfecho, né? Tá? E aí, o que vai acontecer? Logo depois que essa fase passar, vai-se fazer muitos estudos, preparar esse perfil epidemiológico de forma concisa, para que a gente não passe por isso novamente, tá bem? Porque vocês já imaginaram se a gente passar isso no ano que vem? Não, de jeito nenhum. Então, a gente tem que começar, a partir de hoje, criar esse perfil epidemiológico de combate a isso, para que a gente não possa vivenciar isso novamente, tá?
tá? Então, aqui, pessoal, o que que eu fiz? Tem um mapa, né? Um mapa conceitual, tá? Tipo de estudos epidemiológicos, tá? A gente sabe que tem os estudos que eles são descritivos e analíticos, tem os que são observacionais e os que são experimentais. Então, vamos lá, analisem comigo. A gente tem um estudo observacional, né? Os observacionais, que eles dão origem a quem? Aos estudos que são descritivos e analíticos. E nós temos os estudos que são experimentais, que eles dão origem a quem? Ao ensaio clínico, tá bem? A mensurar tudo isso, e ao ensaio de campo, mensura, mede, avalia, analisa e faz os experimentos, né? Tá? E esses ensaios comunitários, tá? A população, o grupo de risco, a vulnerabilidade. Então, quando a gente pensa nesses estudos observacionais descritivos, a gente tem que pensar em quem? No relato de casos, tá? E nessa série de casos, de que forma que se comporta esses casos. Quando a gente pensa nesses estudos de forma observacionais e analíticas, a gente tem que pensar nisso de uma forma transversal, essa análise transversal, pensar em caso controle, de que forma que isso vai ser controlado, tá? Pensar de uma forma estatística, onde a gente leva em consideração essa parte de corte, tá? Esse estudo de corte, que é a parte estatística, e pensar na parte ecológica, nessa parte geográfica, essa parte ambiental, tá bem? Então, tem que se pensar em tudo isso para poder se criar o perfil epidemiológico, tá? Eu tenho mais uma figura aqui que eu preparei para vocês. Então, quando a gente pensa nessa classificação prática de estudos, a gente até separou aqui para facilitar o entendimento. Então, a gente tem esses estudos que são descritivos. Eles são quem? Estudo de casos, tá? Série de casos, estudos de incidência, estudos de prevalência, tá? Que estão dentro de quem? Do descritivo, tá bem? Quando a gente pensa dentro da visão analítica desse estudo, a gente vai pensar em um estudo transversal, tá bem? Atingir essa população de maneira geral, fazer esse corte, mas dentro de uma visão coletiva. Estudos de caso controle, tá bem? Estudo de corte na visão estatística, e ensaios clínicos, tá? Já começa aqui a se pensar nas possibilidades de desfechos, como é que tudo isso vai ter desfecho. Então, já se pensa na questão de medicamento, já se pensa na questão de vacina, tá? E, em meio a tudo isso, a gente também tem que pensar no estudo ecológico. Depende de fator ambiental, de que forma que a gente pode fazer esses estudos ecológicos de forma ambiental. Quando a gente pensa nesse estudo descritivo, mas isso dentro de uma base que a gente considera individual. Mas o estudo analítico, ele já faz isso dentro de uma base que a gente considera coletiva, populacional. Então, uma diferença muito comum entre elas é essa aqui, é que o descritivo, ele vai analisar a base individual e o analítico, ele vai analisar a base populacional, da comunidade de um modo geral, do coletivo, tá bem? Mas ele toma por base essa base individual, essa incidência individual, tá? E aí, a partir daqui, ele faz uma análise, mas dentro de uma visão holística, como um todo, a sociedade, a população, tá? Tomando como hipóteses, tá bem, essa análise, a base populacional. Porque, na verdade, a gente tem que buscar uma solução para atingir um todo, e não só uma parte da população. Tem mais um quadro aqui, que são as tipologias dos desenhos de investigação epidemiológica. Então, quando a gente fala do agregado, tá? A gente vê aqui a posição do investigador, ele é de observação, mas a referência temporal, ela pode ser transversal e longitudinal. Então, você analisa tudo isso de forma individual e coletiva, tá? Para poder chegar às denominações correntes. Estudos ecológicos, que é ambiente, e estudos longitudinais, para verificar aqui a questão da população. Nos longitudinais, a gente tem que levar em consideração
consideração a população, tá? A incidência que os casos aconteceram, enfim, tudo isso, tá? Ainda dentro do agregado, a gente tem uma intervenção, tá? Na posição do investigador, ele tem uma intervenção ou experimental. E uma referência temporal é longitudinal. E os ensaios comunitários, tá bem? É quando a gente conseguir, de uma forma efetiva, criar essa vacina, nós vamos precisar de ensaios comunitários, né? Vai pegar uma população e vai fazer os testes. Então, isso é necessário, um teste com a população menor, para depois, o segundo passo, atingir uma população maior. As vacinas que a gente tem hoje contra sarampo, pegou-se uma parte, se analisou, se testou, se comprovou a eficácia e depois se distribuiu a população em geral. Não só o sarampo, citando só ela como exemplo, tá? Mas para qualquer análise terapêutica, você pega uma parte, você primeiro faz experimentos em laboratório, depois você estende esses experimentos a uso humano, uma parte da população, depois você estende à população de uma forma geral, coletiva. Então, no individual, a gente tem a posição do investigador observacional, vai se investigar de forma observacional, mas essa referência de tempo tem uma referência longitudinal, tá bom? Uma referência temporal. Pessoal, o tempo, o meio ambiente, ele sempre tem que ser analisado de uma forma geral, porque o nosso modo de vida, ele está diretamente associado, tá bem, ao ambiente que a gente mora, à qualidade de vida que a gente tem, então tem que ser levado em consideração. Aí a gente tem, nas denominações correntes, estudos prospectivos, né, análise que prospectam, já terapêuticas, a gente vai ter estudos retrospectivos, anteriormente o que foi feito e posteriormente o que vai ser feito. Então, a gente tem um antes e um depois da situação, tá bem? E dentro dessa visão individual, individuado, como se chama, a gente tem também a posição do investigador, de uma forma de intervenção, começa a se intervir ou experimentar, a visão continua sendo longitudinal e começa os primeiros ensaios clínicos, tá bem? Vamos, então, começar a fazer os ensaios clínicos, vamos testar vacinas, testar aí as terapêuticas que são recomendadas para que a gente consiga sair dessas fases difíceis e conseguir combater esses patógenos, né? Então, o estudo de corte, a gente também tem essa visão aqui, indivíduos sadios, tá? Expostos, tá bem? E não expostos. Aí a gente tem, nessa questão do exposto, a gente tem os doentes e os não doentes, a gente tem dos não expostos também doentes e não doentes. Aí a gente precisa ver o que é presente, tá? E um segmento para o futuro. Então, a epidemiologia, ela faz toda essa análise de perfil epidemiológica, ela analisa caso a caso e analisa também na visão coletiva, porque a gente precisa mudar, tá? Isso para que a gente não vivencie novamente o que está acontecendo com a gente hoje. Então, a epidemiologia ela está trabalhando em prol disso. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um ensaio clínico também, né? Que diz o quê? Que pacientes com a doença de interesse, aí tem o quê? Tem uma intervenção experimental, um grupo experimental. Esse grupo tem melhora, tem piora? E uma intervenção que a gente diz que ela é convencional, é um grupo controle que é feito, tem melhora ou não melhora? Então, assim, a epidemiologia, ela faz toda essa análise descritiva e analítica, para justamente a gente chegar num desfecho bom, tá? Tudo isso faz parte de um perfil epidemiológico que é analisado com muita cautela, com muito cuidado, e aonde a gente vai analisar vários fatores, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Dentre esses fatores que a gente analisa, a gente tem que ter em mente o quê? Que tem que existir um questionário, tá bem? Que vai nos mostrar tudo isso, e esse questionário, ele tem que ser levado em consideração vários aspectos, tá bem? A gente citou anteriormente e acha importante falar novamente. Que aspectos que a gente tem que levar em consideração dentro desse estudo epidemiológico? Onde, quando e sob quem ocorreu a determinada doença.
Quais são os grupos mais vulneráveis? Existem épocas que são mais vulneráveis do mês? Em que época se observa o aumento da ocorrência, tá? Quais são as regiões do município ou do país? Quais os agravos mais frequentes? Existem diferentes distribuições da doença nas regiões? Há diferença na frequência da doença segundo uma população e outra? Existem diferentes riscos segundo a classe social? Quais são esses riscos? Existem características ambientais que tornam mais propício a ocorrência da doença? Então, esse perfil ele tem que ser analisado com muita cautela, faz estatística de tudo isso e, a partir daí, começa a liberar os dados, tá? Às vezes a gente vê alguns dados aí na mídia, já a epidemiologia trabalhando e liberando para a gente, nos deixando, na verdade, a par do que está acontecendo, tá? Porque nós temos o direito à informação, ela tem que chegar até nós. Então, a epidemiologia está trabalhando em prol disso, tá bem? E eu acredito que ao longo, né, desse mês, que é onde existe uma perspectiva muito grande de pico, a gente vai tendo mais informações sobre isso. Então, hoje, o isolamento social é uma medida preventiva e ele se faz necessária. Há pesquisadores que dizem que hoje é uma das melhores medidas, se não for a melhor medida, né, para essa fase que nós estamos vivendo hoje de pandemia, tá bem? Então, ele se faz extremamente necessário para evitar o contágio e até mesmo, de alguma forma, proliferar esse contágio, tá bem? Então, quando a gente fala dessa questão do epidemiológico, a gente tem que pensar que tem que ser levantadas várias questões que são de suma importância para que a gente tenha uma análise descritiva e analítica da situação e desse perfil epidemiológico.